crédito, ainda mais o crédito aqui no Brasil, boa parte do seu fluxo de caixa volta para você num curto espaço de tempo. A gente já começa a trabalhar com um cenário de juros estável até o final do ano. Eu acho que não é tão grave como foi 23, porque 2023 foi um cavalo de pau que a economia teve que dar, né? A gente sai de uma estrutura de juros de 2%, né, de Selic de 2%, e vai para uma Selic de 13,75% muito rápido. Tem empresa no Brasil fica pagando Selic mais 7% para o investidor por muito tempo, isso vira um inadimplemento. E em um Brasil onde provavelmente o nosso crescimento potencial ele é mais baixo, naturalmente limita o potencial de crescimento das empresas. Se o potencial de crescimento de todo mundo é mais baixo, talvez as melhores oportunidades de ganhar dinheiro sejam redistributivas. Parece que está indo um percentual maior para o credor do que para o acionista. Então pode ser uma tese melhor a ser explorada via dívida do que via equity. A mesma empresa, só muda o instrumento. Sim, tá começando mais um Market Maker. Se acomode aí na sua cadeira, ou então na academia, ou lavando a louça, enfim, o como você gosta de ouvir esse podcast, porque hoje é o episódio número 111 e vamos ter um papo muito especial. Tô aqui com um convidado que chegou numa gestora muito tradicional e construiu do zero a estrutura de gestão de crédito lá, e hoje essa é uma das partes mais importantes da gestora. Ele construiu isso praticamente 10 anos atrás, então hoje o mercado de crédito super disseminado no mercado, mas ele começou isso quando não era tão famoso assim no mundo das assets, construiu algo muito legal, e a gente vai falar sobre a economia brasileira, né, já que o crédito ajuda a entender muito como está a dinâmica das empresas, vai falar sobre essa nova dinâmica no mercado, né, como que a indústria de crédito vem ganhando força e como isso afeta a indústria de investimentos como um todo, e também vamos falar de vários outros assuntos, porque esse cara é uma aula super inteligente, vocês vão ver, vai ter um papo muito bacana aqui com Alexandre Miller, ele que é o sócio e gestor da área de crédito da JGP, uma das mais tradicionais gestoras do Brasil, e hoje a área de crédito, como eu disse, já representa 60% do AUM dentro da JGP. Ele chegou lá quase que 10 anos atrás para começar isso do zero, e hoje a gestora, essa área, além de ter uma participação importante na gestora, já tem mais de 30 funcionários dentro dessa área, então uma construção muito interessante de business e também do crescimento dentro desse mercado de crédito. Alexandre, já fiz uma leve introdução aqui, mas a gente sempre gosta de ouvir o convidado se apresentar. Primeiramente, obrigado por vir aqui até São Paulo para falar com a gente aqui no Market Makers. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória até pré-JGP, né? O que você fez. Acho que até ajuda a entender um pouco dessas fases cíclicas aí da sua vida, né? De quase tudo você começou do zero e acabou construindo, né? Foi nos seus trabalhos pré-JGP e também na JGP. Legal, obrigado pelo convite. Para a gente é uma satisfação grande tá podendo falar sobre o business de crédito 10 anos depois, né? Formando aí uma década de track record já na JGP. Mas basicamente sou economista, formado na Universidade Federal Fluminense, tenho 41 anos, 21 anos da minha vida dedicados ao mercado de crédito, né? Comecei como analista de crédito na antiga Icatu Hartford, que agora virou Icatu Vanguarda. Isso em 2003, né? Até curioso isso, porque a primeira versão da lei de falências no Brasil é de 2005. Então, a gente começava a tentar fazer crédito ali quando não tinha nem jurisprudência, praticamente não tinha lei ali para lidar com os inadimplementos, né? Então, isso foi 2003. A gente lançou na Icatu, lá em 2005, um dos primeiros fundos de crédito da indústria brasileira, o IH Credi. Depois, se não me engano, virou Icatu Vanguarda Crédito Privado. E em 2007, com 24 anos, eu fui convidado pelo UBS Pactual para começar uma área de Credit Research. Então, basicamente, o que hoje a gente vê aí, o BTG recomenda investimento na ação da Vale, o Itaú recomenda investimento em ações da Petrobras. A gente queria montar um braço de research, mas focado em títulos de dívida, né? Então, o UBS Pactual, né, eu me reportava para a área de research de crédito em Londres. Fiquei lá por 7 anos. Depois o UBS Pactual se transformou em BTG Pactual. Fui sócio do banco e
Em 2014, eu tive essa oportunidade de conhecer o André Jacuzzi e começar a desenvolver um braço de crédito dentro de uma gestora originalmente só focada em multimercado e equities, né? Uhum. Hoje esse movimento parece natural, né? A gente teve várias casas na indústria lançando braços de crédito, mas a JGP foi pioneira nesse movimento em 2014, 10 anos atrás, né? De lá para cá, a gente saiu de 3 pessoas originalmente, hoje somos 32, começamos com 36 milhões de seed money, hoje temos cerca de 12 bilhões de reais sob gestão nesse braço de crédito, né? Uma equipe bastante diversa, unida, né? Nesse tempo todo, a gente perdeu uma pessoa só ao longo da caminhada, então um churn mínimo ali no braço de crédito. Eh, e, e nesses 10 anos a gente viu talvez 3 ciclos de crédito complicados, né? 2015, a explosão da Lava Jato, uma série de recuperações judiciais das construtoras, dos seus complexos empresariais, pico de inadimplência no sistema bancário. 2020, a gente pega a pandemia, né? Com o lockdown, toda aquela incerteza, uma grande abertura de spread de crédito. 2023, ano passado, a maior fraude corporativa no Brasil, lojas americanas também desdobrando num default de crédito, numa piora nas expectativas, né, de todo mundo envolvido aí no mercado de crédito. Então, nesses 10 anos aconteceram muita coisa. A gente hoje desenvolveu um negócio que considera algumas verticais de produtos, né, que vai desde o crédito mais high grade, que a gente chama, né, para empresas grandes, passando por segmentos específicos, né? A gente tem nosso braço de fundos ISG, que agora está sendo spin-offado aí para uma nova gestora em parceria com a BB Asset, né, do Banco do Brasil. A gente tem a parte de infraestrutura, agronegócio, high yield, securitização e special situations. Então, eu digo que hoje na JGP a gente tem espaços ou mandatos para fazer virtualmente qualquer tipo de operação de dívida ou de financiamento no mercado de capitais. Então, isso dá para a gente uma amplitude muito grande, uma visão muito bacana, muito ampla aí do mercado de crédito como um todo. Uhum. E assim a gente vem conduzindo o nosso negócio. Caramba, da hora. Sim, vai ser legal esse papo também, porque tá um momento meio complicado para a indústria de fundos, né? E a gente vê um business que está crescendo, né? E então a gente vai ter um sopro positivo aqui de papo, até como business, não só o mercado em si, mas até dentro do mundo das assets. Só um recadinho que eu esqueci, lembrando todos vocês que estão acompanhando o Market Maker, se você está chegando agora, já se inscreve no canal, já somos mais de 150 mil, mas a gente quer crescer ainda mais, então se inscreve aí no YouTube, se você está ouvindo pelo podcast, também se inscreve lá e deixa lá a sua avaliação, que ajuda muito o nosso trabalho. E em breve vamos reabrir a comunidade Market Makers, e a gente vai fazer esse aviso antecipadamente para quem está na lista de espera da comunidade. O link para entrar na lista de espera está aqui na descrição aqui do vídeo ou do podcast. E para quem é membro da comunidade Market Makers, além de acompanhar em tempo real e de perto a nossa carteira de ações, também participa dos eventos online e presenciais que nós promovemos juntos com os membros da comunidade e os nossos parceiros do mercado. Então, já entra ali na lista de espera e seja avisado antes de todo mundo da reabertura da comunidade do Market Makers. Bom, por onde a gente começa esse papo, né? Acho que tem muita coisa aqui para abordar, mas você na explicação falou um pouco do abertura de spread e tudo mais. Acho que para quem boa parte da nossa audiência talvez goste mais de ações, ou pelo menos a gente, por falar mais de ações, estão mais familiarizados a isso. Quais que são, assim, os grandes jargões aí do mundo da renda fixa, do mundo do crédito, que dá para falar, assim, como se fosse a explicação dentro da dinâmica do mercado de crédito nessa abertura ou fechamento de spread, né? Em outras palavras, o que significa quando o spread está abrindo ou o spread está fechando e até o que representa esse spread, né? Quando a gente fala que o spread está alto, está baixo, o que ele representa? O spread de crédito é a métrica de remuneração pelo risco de inadimplência que você está correndo ao fazer uma operação de financiamento privado, né? Então, se você empresta um dinheiro para um amigo, se você compra uma debênture de uma empresa, você está recebendo algum spread sobre a taxa livre de risco, no caso a Selic, para você ser compensado por isso. Uhum. A referência talvez que dê para fazer com
o mercado de ações é que o nível do spread pode ser considerado uma métrica de valuation. Então, quando a turma diz que a bolsa está barata ou que o preço por lucro, né, o múltiplo da bolsa está muito baixo em padrões históricos, você pode fazer uma analogia com o spread de crédito privado médio do mercado. E aí vem um negócio que é bacana, porque esse sempre foi um papo difícil de ter, porque faltam dados no mercado de crédito brasileiro. Aqui, dado é um bem escasso, né? Se você quiser fazer uma experiência, jogar no Google aí, no teu smartphone, evolução do spread de crédito das debêntures da Petrobras. Vou jogar enquanto você fala. Pode jogar, você vai ver que não vem nada. Não vem uma série histórica de como evoluiu os spreads da debênture da Petrobras no mercado secundário. Então, daí já dá para ver a dificuldade que é ter acesso a esses dados. Então, na JGP, quando a gente começou a crescer o nosso braço de fundos de crédito, uma das iniciativas que a gente lançou foi a construção de uma grande base de dados proprietária que pudesse ajudar a gente na tomada de decisão de investimento, né? No dia a dia da gestão. A ideia era tirar o componente emocional, subjetivo e tentar tomar mais decisões amparadas em dados, né? Então, a gente começou a construir um grande pool de dados de debêntures, de preços, de spreads, porque a gente usava isso para fazer exercícios teóricos da nossa carteira. A gente pensava assim, bom, se a gente tivesse feito o fundo um pouco diferente, se a gente tivesse aumentado a exposição numa debênture X ou num segmento Y, como esse fundo teria ido? A gente comparava a nossa carteira com carteiras teóricas do mercado secundário. Uhum. E desse exercício de comparação, de ajuste de carteira em função de tracking error, a gente criou o IDEX, que é chamado por muitos aí como o Ibovespa do crédito privado, que é um índice de debêntures, né? Ele nasceu originalmente com cerca de 40 debêntures na sua composição, e hoje, isso foi em 2019, com dados retroativos a 2017, e ele pega as debêntures com boa liquidez no mercado secundário hoje. Então, ele nasceu com cerca de 40 nomes e hoje ele tem cerca de 350 debêntures na sua construção. Daí já dá para ver como o mercado de crédito cresceu, né? Uhum. Então, esse papo de spread de crédito, sempre que a gente tem, a gente usa esse índice, essas referências aí para conversar. Aí o índice, ele mostra o quê? Porque o Ibovespa seria... O índice de preço. o índice de preço mostra os pontos. O IDEX, ele é um percentual? A gente tem tanto o índice de preços, né, que seria o combinado do preço das debêntures, né, pode subir ou cair, né, ali a gente está olhando a variação nominal, Uhum. e a gente tem o spread do índice, que ajuda a gente a discutir se o valuation está baixo, está alto, se os spreads fecharam demais, se subiram demais, mas a referência vem desse índice, Certo. que virou uma ferramenta gratuita para o mercado, que a gente Legal. disponibiliza, está lá no nosso site. E aí, para comparação com valuation, o spread, quando ele está alto, significa que a empresa ou esse grupo de empresas está pagando mais para ter uma dívida, então ela está mais arriscada. Então, seria o paralelo à bolsa, seria que ela está barata, né? Seria isso? Mais ou menos, né? Essa oscilação de spread, ela pode ter a ver com fatores de fundamentos. Então, se de fato aumenta a chance de ter inadimplência nesse conjunto de 350 debêntures, esse spread tende a subir. Uhum. Por outro lado, às esse spread flutua por questões técnicas, assim como flutua a bolsa por questões técnicas, né? Quando o Banco Central sobe os juros, a bolsa também sente, né? Começa a ter saída de fundos, e são questões que nem sempre estão associadas a fundamentos corporativos. O papel do gestor é justamente arbitrar essa diferença entre preço e fundamento. Quando a variação de preço, com a variação de spread, ela é muito grande em função de aspectos técnicos, o gestor tem que ir lá e arbitrar, comprar ou vender. Se é uma oscilação de spread associada a aumento de risco, talvez não tenha nada para o gestor fazer, talvez seja justo. Existe essa arbitragem, ela acontece em várias situações, é comum no mercado de crédito, assim, para o gestor que tem caixa, principalmente agora com o CDI mais alto, vale a pena ter sempre uma parcela em caixa para aproveitar essas arbitragens ou elas não são mais tão comuns tendo em vista o crescimento do mercado? Essa pergunta de arbitragem ela é muito boa, porque ela se aplica a outras classes de ativos também, né? Como gestor, eu tenho possibilidade de arbitrar livre de risco, eu tenho situações de assimetria ou disfuncionalidade de mercado que eu posso entrar, rentabilizar o meu capital e corrigir
essa ineficiência. Isso pode acontecer na bolsa, isso pode acontecer em outras classes de ativo. Agora, particularmente em crédito, como a gente fala de uma classe de ativos que não negocia em tela, se você abre o home broker lá, não fica piscando, vou comprar debênture da Vale, da Petrobras, a execução ela é mais complexa, a padronização dos títulos ela é menor, né? Por exemplo, a gente estava falando no almoço, na Movida, a gente tem mais de 15 debêntures de Movida no mercado, cada uma com prazo, cada uma com uma estrutura de covenants, cada uma com um tipo de garantia. Então, isso tudo torna a complexidade da classe de ativos maior. Quanto mais complexo, na minha opinião, mais provável é você encontrar disfunções, porque é mais difícil arbitrar. Então, me parece um terreno mais fértil para explorar essas arbitragens do que classes padronizadas, que negociam facilmente. Ali tem muita gente arbitrando. Então, dificilmente você vai ter uma vantagem para arbitrar e ganhar um excesso de retorno vis-à-vis o crédito privado. Se você tiver o ferramental correto, seja de execução, seja de suporte técnico, e principalmente o passivo que te permita explorar essas oportunidades. Você diz o passivo é o investidor que está no fundo ali, que não vai resgatar na hora que deveria estar aplicando ou aplicar na hora que deveria estar resgatando. É o tipo de fundo é o tipo de mandato que vai permitir algumas arbitragens, né? Hoje existe um mercado de crédito muito grande, esse mercado do IDEX que eu comentei contigo, as 350 debêntures, é o que a gente chama de mercados líquidos, né? Ali são as debêntures que negociam no mercado secundário, que o investidor vende, o outro compra. Ali tem até uma semelhança maior com o mercado de bolsa. Mas existe a parte do mercado de crédito que é a parte privada do mercado de crédito. São operações mais bilaterais, mais customizadas, menos líquidas. E para fazer essas operações, o passivo precisa comportar. Então, aqui a gente está falando ou de um fundo de resgate de longo prazo, ou de um fundo listado na bolsa, mas aqui é um outro segmento que tem até se desenvolvido muito, que é o segmento de operações privadas de crédito, também é possível atuar. Quando você falou de arbitragem, a gente que olha muito mais para a bolsa, né, na nossa carteira de ações, não é claramente uma arbitragem, né, mas hoje o que a gente vê em relação ao preço de tela vis-à-vis o que os nossos modelos mostram que a empresa deveria valer, não é uma arbitragem clássica, mas a gente considera que ali, em algum momento, o fundamento vai... o preço vai caminhar para o fundamento, né? A gente vê empresas que estão numa situação de tela, né? O preço na bolsa ruim, mas operacionalmente falando, elas estão muito bem, só que precisa ter essa convergência, né? O preço tem que ir para o fundamento dela. Dentro do mercado de crédito, vocês enxergam também dessa forma a saúde das empresas? Eu queria saber como é que vocês estão olhando para a saúde da economia brasileira através das empresas, olhando sob a ótica do mercado de crédito. Tem uma outra diferença interessante entre crédito e bolsa. Quando você olha uma ação, o componente da perpetuidade representa bastante daquele preço justo. Quando você olha o crédito, ainda mais o crédito aqui no Brasil, boa parte do seu fluxo de caixa volta para você num curto espaço de tempo. Então, o componente da perpetuidade ele é bem menor. Então, isso tende a fazer com que esses desvios entre preço e fundamento não perdurem por tanto tempo, porque o capital volta para você em 2 ou 3 anos, remunerado pelo CDI, mais o tal do spread de crédito. Na bolsa, você não tem essa garantia de que esse seu retorno na perpetuidade volte tão rápido. Então, isso causa uma volatilidade maior na bolsa vis-à-vis a renda fixa e também tem guiado aí boa parte da preferência da indústria nesse momento pela renda fixa do que pela bolsa, pela previsibilidade dos retornos. E nada de errado com isso. É normal não gostar desse saculejo todo. Tem gente que gosta, mas a maior parte das pessoas prefere um retorno mais... Ainda mais quando está com um juro tão alto, né? Acaba tendo essa predileção. Agora, em relação à saúde que você comentou das empresas brasileiras, você tem essa questão, né? Como avaliar isso? E foi interessante porque a gente lançou esse índice de crédito, como eu comentei, em 2019, retroativo a 17, então ele está fazendo 7 anos. E pela primeira vez, ano passado, em 7 anos, esse índice registrou perdas por inadimplência. Foram duas inadimplências entre as debêntures mais líquidas, Light e lojas americanas no ano passado. Isso dragou cerca de 3,5%
de performance do índice no ano passado. Então, foi a primeira vez na história desse índice que a gente teve essas perdas efetivas por default. Uhum. Então, quando a gente olha os índices de crédito lá fora, por exemplo, que as séries são mais longas, os mercados são maiores, o retorno do crédito ou de uma cesta de crédito, de um índice de crédito, em grosso modo, é o retorno dos ativos, mais a valorização ou desvalorização do preço a mercado, menos as perdas por inadimplência, mais as recuperações de crédito. Então, isso acontece. A inadimplência não é o fim do mundo em crédito. Se você está numa cesta diversificada, se você tem capacidade de recuperar parte das suas garantias, do seu principal, então faz parte do jogo. Mas como que está, sob a ótica de um gestor de crédito, a economia brasileira? Eu pergunto isso porque os gestores de ações que vêm aqui acreditam que é a grande oportunidade para se investir em bolsa. Mas como você bem disse, né, tem o lado da perpetuidade, o quanto tempo isso vai demorar e todos há um consenso de que existe uma oportunidade, quando vai subir, não sabemos. Quando a gente traz os gestores multimercados ou economistas, há uma grande preocupação com o lado macro em relação a como o governo vai endereçar a questão fiscal do Brasil, né? A gente teve já primeiros sinais de resultados ruins no primeiro semestre, mas além dos resultados ruins no lado fiscal, o pior mesmo é o direcionamento do discurso em relação a como vai ser conduzida a política fiscal do Brasil nos próximos anos, né? E então existe essa preocupação também, né? E com o juro americano alto e permanecendo alto, talvez isso impeça a gente de ter uma Selic de um dígito baixo, aquele sonho que não vai vir. Mas para um gestor de crédito, como é que tá? Qual é o pano de fundo para a economia brasileira? Então, interessante que, pela primeira vez também agora, ao final do primeiro trimestre de 2024, a gente conseguiu produzir estatísticas de fundamentos dessas 350 debêntures que compõem o IDEX. A gente vem trabalhando nessa integração, no processamento desses dados há algum tempo, na padronização dos modelos, e a gente conseguiu derivar estatísticas consolidadas de crédito pela primeira vez para esse grupo de grandes emissores aí que frequentam o mercado de crédito. Então, o que a gente viu lá? Eu confesso que eu até esperava uma melhoria de indicadores de alavancagem, né? Um indicador clássico que a gente usa é o dívida líquida por EBITDA, e de cobertura de juros, que é EBITDA por despesa financeira. E por que eu esperava isso? Porque a Selic média do primeiro trimestre de 2024 foi bem abaixo da Selic média do primeiro trimestre de 2023. Agora, por incrível que pareça, essa melhoria foi só marginal. Onde a gente viu uma melhoria mais significativa foi na relação caixa por dívida de curto prazo. Como o mercado de renda fixa está muito aberto, a gente está tendo recorde de emissões de títulos de renda fixa aqui no Brasil, está um mercado muito propício para que as empresas trabalhem o que a gente chama de liability management, né? Elas estão alongando os vencimentos de curto prazo e distribuindo melhor ao longo do tempo. Então, a despeito de não melhorar a cobertura de EBITDA por dívida, né, ou por juros, essa distribuição está melhorando um pouco o perfil médio dessas grandes empresas. Mas quando a gente fala dessas grandes empresas, isso aqui é o topo da pirâmide das empresas brasileiras, né? Daqui para baixo tem muita gente. A gente vê pressões de crédito em segmentos específicos, né? A pressão de crédito, na nossa opinião aqui no segmento de e-commerce, a pressões de crédito no segmento agro, a pressão de crédito no segmento de logística. Quando você diz pressão de crédito, significa o quê? Problemas, inadimplementos, né? E até essa entidade da inadimplência no mercado de crédito, ela é interessante, porque ela pode acontecer por dois motivos, na nossa opinião: por questões conjunturais ou por questões estruturais. Você vê, ano passado, a debênture que melhor performou individualmente na carteira da JGP foi a debênture da CVC. Foi muito afetada durante a pandemia pela restrição do turismo, né? Teve que fazer um reperfilamento de dívida, teve que fazer um aumento de capital, um reposicionamento de loja, troca de controle, um baita turnaround naquela empresa. Mas o turismo se restabeleceu e foi um destaque de performance. Esse exemplo foi um exemplo, na nossa opinião, de uma situação conjuntural que foi endereçada com um bom plano de recuperação. A gente acreditava que o turismo ia ser restaurado no Brasil e que isso ia levar à recuperação do balanço da CVC. Outras questões nos parecem mais estruturais.
Quando você pensa na estrutura do setor de e-commerce no Brasil, com 5 grandes plataformas, né, americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, parece que tem muita gente aqui, né? Será que aqui não tem um problema estrutural? Então, quando a gente fala de pressões de crédito, podem ser uma correção de estrutura de mercado. Uhum. Talvez a Americana já praticamente saiu, né, do braço de e-commerce, a Via Varejo entrou com uma recuperação extrajudicial. Então, é possível que alguns mercados se ajustem, levando perdas de capital para seus credores. É claro que isso passa por diluição para os acionistas também. Algumas dessas empresas fizeram aumentos de capital relevantes, né, levando a diluições, mas podem levar a perdas permanentes de capital para credores. Isso é uma pressão de crédito, né? Tem que ver Uhum. a natureza dela. Então, eh, dá para dizer que os economistas estão bem preocupados com o Brasil, os gestores de ações estão vendo uma grande oportunidade. Para um gestor de crédito, tá quase que no meio do caminho ali? A gente já esteve mais construtivo, né? Em abril do ano passado, a gente escreveu uma carta, depois da deterioração do mercado de crédito por conta de Americanas e Light, os spreads subiram muito. Uhum. E ali a gente achava que o ciclo de queda da Selic iria começar, isso ia ajudar numa reabertura de janela de mercado de capitais para novas emissões, para rolagens de dívida. A gente já vinha vendo aquele pânico de Americanas se dissipando levemente, então ali a gente estava construtivo. Uma outra coisa que ajudou muito a evitar problemas mais sérios no mercado de crédito no Brasil nos últimos 18 meses, a gente contou mais de 40 operações de aumento de capital para reforço de balanço. Pode pegar aí um monte. Rap Vida, DASA 2 vezes, Aeres, a própria CVC que eu comentei, a BRF, né, a maior follow-on aí da história da América Latina. Então, isso trouxe muita diluição para os acionistas minoritários, impactou também a bolsa, mas isso suavizou muito os impactos sobre o mercado de crédito. Então, naquele momento, a gente estava mais construtivo com o ciclo de crédito, a gente estava apertando mais as nossas alocações, buscando mais duration, mais exposição. Nesse momento, a gente está mais neutro, né? A gente já começa a trabalhar com um cenário de juros estável até o final do ano. A gente tem dúvidas sobre como vai ser o ano que vem, do ponto de vista de dinâmica fiscal e juros de equilíbrio. O mercado já começa a precificar subida de juros para o ano que vem. Então, já é um cenário um pouco mais de equilíbrio. Agora, eu acho que não é tão grave como foi 23, porque 2023 foi um cavalo de pau que a economia teve que dar, né? A gente sai de uma estrutura de juros de 2%, né, de Selic de 2%, e vai para uma Selic de 13,75% muito rápido. Quando a Selic estava 2%, estava jorrando dinheiro para todo mundo. Todas as companhias estavam em modo de crescimento, de botar esse capital para crescer. M&A, fusões, expansão, CAPEX, e de repente, na normalização da política monetária, a gente vai a 13,75 de Selic. Dessa vez, eu acho que não chegou a mudar o modus operandi das empresas. As empresas saíram de 13,75 de Selic, foram a 10,5 de Selic. Todo mundo já estava trabalhando para ajustar o balanço, para otimizar a operação, para reduzir a alavancagem, todo mundo cuidadoso com fusões. Então, é um cenário menos construtivo, de fato, porque a Selic não vai para single digits, né? Mas também não é um cavalo de pau. Então, eu acho que esse segundo semestre a gente vai ter resiliência de crédito na maior parte dos setores, e no ano que vem, a depender da escolha política de trajetória fiscal, vai impactar nos juros de equilíbrio e, inevitavelmente, vai impactar na saúde das empresas. Então, a gente tem que aguardar um pouco ainda para ver. E dentro do impacto em juros, tem também a política monetária americana, né? Que certamente, se o juro não cair lá fora, a gente não vai ter tanto espaço para corte de juros aqui. Como um gestor de crédito monitora isso? Como é que vocês estão acompanhando, né, essa condução do Fed, né? Que agora, 2024, talvez a gente tenha um corte nesse ano, pode ser que 2, pode ser que nenhum. A gente começou o ano acreditando que teria 6 cortes, né? Poderia chegar até 7 cortes, enfim. Uma mudança também drástica. Quer dizer, a mudança em não mudar nada, né? Porque a taxa de juros por lá ficou. Como isso afeta a condução de uma carteira de
crédito? A gente tem a flexibilidade de investir lá fora, inclusive a gente faz com alguma frequência, né, em títulos de dívida de empresas do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, lá fora o componente macro pesa mais na classe de crédito, porque aqui dentro você trabalha predominantemente com debêntures atreladas ao CDI. Lá fora os títulos são pré-fixados, então ali sacode mais, né, a volatilidade é maior. Então a gente tem que estar sempre mais atento a esse quadro macro, né? Que me parece, e é um pouco da leitura do nosso time de macro internacional também, é que a economia americana começa a desacelerar, né? A gente começa a ter dados de emprego um pouco mais suaves. O problema para operar crédito nesse ambiente é que os spreads lá fora, de fato, estão muito apertados, né? Quando a gente olha os spreads dos títulos americanos high yield, que são as empresas ali de rating mais baixos, a gente está falando de 330, 340 basis points. Isso é um nível de spread muito apertado para padrões históricos. Não está sugerindo nenhuma possibilidade de aumento de inadimplência média na economia americana. E lá fora há uma relação muito próxima entre recessão e aumento da inadimplência nos títulos de alto risco, né? Então, nesse momento, parece que o mercado está precificando um pouso suave perfeito, porque todo mundo está procurando crédito por conta do que a gente chama de yield cushion, né? Ou colchão de taxa, né? Porque soma-se a Treasury, que está alta, com esses 330, 340 basis points dos spreads de high yield, fica uma rentabilidade nominal boa para o investidor. Mas, se a economia americana ingressar num quadro de recessão, os default rates vão subir e vão colocar alguma pressão nos spreads. Então, quando a gente olha essa precificação de pouso suave, a gente toma mais cuidado. Uhum. A gente segue fazendo investimento lá fora, mas a gente tenta procurar o que a gente chama de deslocamentos de mercado, né? São nomes que o pessoal entra em pânico ou começa a ter uma queda de preço muito grande, uma abertura de spread desproporcional à piora de fundamento, aí taticamente a gente consegue fazer. Esse ano a gente fez dois, por exemplo, a gente fez uma mineradora no Peru chamada a Vulcan, que também o pessoal ficou muito preocupado com o vencimento se aproximando dos bonds em 2026, havia uma questão ali de custo de produção, a gente tinha uma visão mais construtiva, esse bond despencou, foi a 62 centavos do dólar, né? A gente teve a oportunidade de investir e hoje o bond está negociando perto de 80 centavos do dólar. Isso para renda fixa é um baita retorno. Então foi uma tese de deslocamento. E a outra que a gente fez recentemente foi o Banrisul, durante as enchentes aí no Rio Grande do Sul. Você imagina a perspectiva de um gestor lá de Londres vendo o noticiário Rio Grande do Sul sobre toda aquela enchente, né? O cara entra em pânico, começa a vender loucamente os bonds e falta um comprador marginal. A gente conhecia bem o banco, né? Conhece bem o banco, fez uma série de testes de estresse para a carteira do banco, via quanto que a base de capital comportava e para a gente foi uma oportunidade lá fora de fazer algumas apostas. Mas, taticamente, de forma geral, a gente está com um pouco mais de dificuldade por conta de valuation lá fora. Uhum. Só acho que esses dois casos eu queria comentar um pouquinho mais, porque assim, foram duas operações lá fora, o Banrisul, Banco Brasileiro, então talvez estaria ali no escopo de vocês, né, por acompanhar o Brasil ou o sistema financeiro. Agora, como surge assim uma oportunidade como essa mineradora no Peru, né? Como é que pisca ali na tela, opa, tem uma oportunidade aqui no Peru, tem tal qual tem os setoristas na bolsa ali que olham só empresas de mineração, também tem no mundo do crédito, ou como as oportunidades podem surgir em diversos segmentos, tem que ficar atento a tudo mesmo? Antigamente não tinha, né? Os analistas de crédito cobriam vários setores. Quando eu fazia parte do time de research do BS Pactual, o pessoal que cobria ações brincava comigo, porque eu fazia um call sobre empresas de açúcar e álcool, depois fazia um call sobre um banco, e depois sobre uma empresa de energia elétrica. E o pessoal, como era muito especializado, falava assim, cara, você fala de tudo aí, como é que é possível isso? Mas era fazia parte do ofício na época, não tinha escala para a gente ter tamanha segmentação, né? Hoje em dia, na equipe de crédito da JGP, a gente tem 32 analistas, 32 pessoas no caso, né? Cerca de 10 analistas de crédito, produzindo uma série de teses em mercados que são muito grandes, tanto aqui quanto lá fora.
Pra você ter uma ideia, a gente fez, nos últimos 12 meses, 200 comitês de crédito. É quase um comitê de crédito por dia útil. A forma que a gente monta o nosso negócio é tentar estimular uma grande produção de teses de crédito, né? Que os analistas vão prospectando, pegam como ideias do sell side, às vezes de outros analistas até, de outras casas, e vão peneirando e vão levando a comitês e discutindo junto. Isso ajuda a consolidar a filosofia de investimento em crédito, isso ajuda o time a melhorar mais rápido, porque eles são expostos a uma quantidade de discussões bem grande, né? Então é assim que se origina as oportunidades. Eu acho que a diferença de um analista para o gestor geralmente ele é mais experiente do que o analista ainda está trabalhando a produção dessas teses, né? O gestor ganha um pouco mais de faro vis-à-vis o analista. Por vezes é comum o analista fazer um super trabalho, chega com a recomendação de um bond mexicano e a gente não consegue comprar, a gente não consegue achar no mercado. Então o cara trabalhou lá, às vezes, uma semana, produziu uma tese legal e na hora de executar, o cara, putz, esse bond não tem liquidez. Acontece, até para quem executa bem no mercado de crédito como a gente. Então, o segredo é ter essa maquininha, ter essa quantidade de analistas, de pessoas trabalhando juntos, produzindo ideias dentro de uma filosofia de investimento, da onde a gente vai draftando algumas oportunidades. Surgiu uma dúvida nisso. Não encontrei no mercado, né? Ou não tinha liquidez. Essa despadronização, ou talvez que você até falou no começo, né? Quando a gente almoçou antes da gravação, falamos de Movida e você falou, né? Que tem vários vencimentos diferentes, vários títulos de dívida diferentes. Então, não existe uma padronização, né? Isso é global, assim, o mercado de crédito, ele é, por essência, despadronizado? Por essência. Falou bem, definiu bem. E na verdade isso está até sendo o pano de fundo para um outro grande movimento que a gente tem observado nos mercados lá de fora que vão vir para cá, que é o movimento de fundos de direct lending ou construção de soluções privadas de capital. O que acontece? Lá atrás, quando as economias eram dominadas por poucos bancos, as linhas de crédito eram muito padronizadas. Você tinha de financiamento agro para 1 ano, plano safra. Você tinha financiamento de mercado de capitais para, no máximo, 5 anos. Então, era tudo uma gradezinha meio estática de possibilidades de financiamento para o empresário, para a economia real. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos mercados de capital e com a desintermediação financeira, os fundos de crédito estão conseguindo customizar soluções privadas de capital, né? Lá fora, nos Estados Unidos, acho que um grande movimento que a gente tem percebido desde a pandemia de 2020 é o desenvolvimento desses fundos de direct lending. A gente tem lá fora também as BDCs, lá, as Business Development Companies, que é uma iniciativa super bacana nos Estados Unidos. Mas o fato é que esses mercados de crédito aí, privados mesmo, são bilaterais, né? Muitas dessas transações, eles cresceram muito. A gente está falando de $1,5 trilhão de tamanho de mercado para o universo de bonds high yield, $1,5 trilhão aí para o mercado de leverage loans, provavelmente já algo na casa de $2 trilhões de fundos de capital privado ali, de soluções customizadas. E aí, é uma coisa que a gente até tem se perguntado na JGP se... Mas só, desculpa, o direct lending seria essa última classe, ou essas são as 3 formas que ele se divide? Não, é só a última classe, né? Que são os 2 tri, né? O high yield seriam emissões públicas de títulos de dívida de empresas arriscadas. O leverage loans são operações, em geral, de crédito estruturadas e sindicalizadas para 2, 3, 4, 5, 6 contrapartes. O direct lending é uma operação bilateral. O meu fundo contra a empresa do Salomão. E ele já é maior do que os outros 2 mercados? Já é maior que os outros 2 mercados. E uma reflexão que a gente tem feito, se esse movimento de fundos de direct lending não pode estar, inclusive, diminuindo a potência da política monetária nos Estados Unidos. Porque antigamente o Fed subia os juros, apertava 30, 40 bancos, o crédito já ficava mais caro na ponta na hora. Agora a gente tem 2 trilhões, mais ou menos, de tamanho de mercado, de fundos de capital privado, que captam recursos com bonds pré-fixados, então não estão sujeitos diretamente ou tão elasticamente ao custo do Fed Funds, né, da taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos.
e se isso não está deixando ainda as condições monetárias frouxas no mercado americano a despeito da subida de juros, né? Essa é uma consideração. A gente recebeu na JGP, alguns meses atrás, um fundo chamado LibreMax, que é do Greg Lippmann, que é até o cara foi do Deutsche Bank, que aparece no filme lá do The Big Short, ele que assina o ISDA para a rapaziada alavancar e fazer a aposta contra os mortgage-backed securities, né? E ele tem um fundo são 10 bilhões de dólares de crédito estruturado, de direct lending, mais ou menos 2/3 é direct lending, 1/3 ele trabalha em liquid markets. E ele estava comentando com a gente, ele falou, olha, cara, eu não tenho que compor Basileia, meu custo de funding é mais competitivo, eu tenho capacidade de customizar o tipo de financiamento para o meu cliente. Por que a gente não pode crescer? A gente está ganhando mercado dos bancos nos Estados Unidos. Então, esse crescimento todo que a gente está vendo no mercado de crédito aqui no Brasil, claro que tem fatores de outras classes de ativo, tem a questão de ser uma classe pós-fixada e atrelada à Selic mais alta, mas há um pano de fundo de desenvolvimento global da indústria de fundos de crédito que a gente tem que estar atento. Pode ser um leading indication aqui para o nosso mercado. Né? E então a gente está falando de um mercado de 2 trilhões de dólares que pode estar afetando a efetividade da política monetária, da maneira como o Fed conduz a política monetária. É uma hipótese, né? A gente não tem ainda séries temporais que permitam estudos de econometria que comprovem isso, mas é uma hipótese a ser estudado, né? A gente tem reparado, a despeito de todo o ciclo de alta do Fed, a economia americana ainda continua muito resiliente. Claro que não é só isso, né? Tem muita coisa por trás, movimentos migratórios, outros fatores de crescimento, e também há a expectativa de que em algum momento essa política monetária vai arrefecer o ritmo de crescimento da economia americana. Mas é uma mudança estrutural de mercado. Existe uma professora de Harvard chamada Karen Mills, foi assessora do Obama, e ela escreveu um paper há uns anos atrás chamado The Fintech Arm. A teoria era que o mercado de crédito americano seria disruptado por uma série de fintechs que têm algoritmos com uma precisão maior do que o processo decisório dos grandes bancos comerciais americanos, algoritmos setoriais. Então, a tese dela era que sairia uma fintech no agro, uma fintech no setor petroquímico, uma fintech no setor de saúde, e que esse algoritmo seria muito melhor em separar bons e maus pagadores. Por isso, o setor ia se transformar. Ela quase acertou, né? Acho que parte desse movimento não veio das fintechs, veio dos fundos de direct lending, porque além da melhor precisão setorial de seleção entre o bom e o mau pagador, traz a capacidade de customizar as soluções de capital. Então, ela já havia algumas ideias de como o mercado de crédito se transformaria lá fora, e eu acho que a gente está começando a viver isso aqui dentro. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil também, né? Começa a ter já a escala de gestoras para terem seus próprios times de originação, de estruturação, de prospecção, para que se gere valor para dentro de fundos de capital mais permanente, mais paciente, a partir da solução de demandas específicas de capital. Então, repara, nem tudo é inteligência analítica, nem tudo é trading, é market time. Isso aqui são soluções de demandas. Há uma demanda, por exemplo, no campo de ESG hoje, para projetos de reflorestamento, há uma demanda de financiamentos absolutamente customizados. São projetos de ciclo longo, cada cultura tem sua capacidade de repagamento, tudo pode ser adaptado em função da necessidade do empreendedor. Né? Essa parte da conversa está lembrando um episódio memorável que a gente teve aqui no Market Makers com o Daniel Golder, que ele tem uma gestora de special seats, né, a Lumina, e ele acaba entrando no mercado quase como um provedor de soluções, né, uma solução que às vezes o banco não consegue ou não quer correr esse risco, e aí entram as gestoras de special seats. Esses fundos de direct lending para uma gestora de special seat, qual que seria a grande diferença? Ou não tem diferença? São quase similares? Eles são similares no sentido de explorarem soluções privadas de capital, mas eu acho que talvez a principal diferença seja que no Special Situation se busca retornos muito elevados, né? Retornos superiores a 20% ao ano, depois de taxas, né, dos fundos, e é possível você, por exemplo, fazer hoje
um fundo imobiliário ou um fiagro que não precisa rentabilizar 20% ao ano, talvez tenha um target de retorno menor e, por isso, um mercado endereçável mais alto, mas que vai trabalhar soluções privadas de capital para o setor imobiliário ou para o setor agrícola. É absolutamente possível com a diversidade de instrumentos de captação que hoje estão aí no mercado brasileiro. E só para ver se eu entendi. Então, a grande diferença é que o Special Seed, ele busca principalmente o retorno ali. Ele está fazendo quase como se fosse uma aposta ali nessa... Ambos trabalham em soluções privadas de capital. A diferença é que no fundo de Special Situations os retornos almejados são muito altos e por isso naturalmente você vai diminuir o espaço amostral que esse fundo vai trabalhar com situações mais complexas e você tem outros exemplos de fundos de capital permanente que exploram soluções privadas de capital. Por vezes no agro, no imobiliário, em ESG, a gente começa a ter bastante nessa parte de sustentabilidade. Então, são ramificações, desenvolvimentos da indústria que tem acontecido. Né? Uhum. E nas divisões da JGP, eu não percebi ou não ouvi o Direct Lending. Vocês pretendem desenvolver isso dentro da JGP? É uma frente que vocês se veem assumindo, né? Já que vocês estão desenvolvendo várias frentes nessa área de crédito, né? Quase como se fosse uma verticalização do business de crédito ali. Isso se encaixa também? Onde eu vejo o maior potencial para Direct Lending no nosso negócio é justamente na divisão de ESG, na financiamento de fundos ou projetos que combinem rentabilidade com financiamento de externalidade. Na verdade, esse é um dos grandes potenciais da economia brasileira, né? Infelizmente, tem tanta coisa legal acontecendo no mundo do ponto de vista de tecnologia, a inteligência artificial, health and care. O Brasil um pouco preso ainda em agendas do passado, né? Estatizantes e coisas afins. Mas tem um grande potencial na economia brasileira que é esse potencial de economia verde, né? Hoje no mundo há um interesse muito grande em se financiar projetos que combinem rentabilidade com externalidade específica. Acho que nesse campo os projetos de reflorestamento chamam muita atenção. Poucos lugares no mundo têm potencial para recuperação de pastagens degradadas como o Brasil tem hoje em dia, com a introdução de culturas de floresta em pé. Tem muito capital no mundo buscando esse tipo de oportunidade. Então, aqui, além das condições do país, a gente tem toda a sofisticação do mercado financeiro. A gente pode tranchear fundos, listar fundos lá fora para trazer esse capital para dentro. Então, parte desse projeto está sendo embarcada nessa nova gestora que a JGP está montando com a BB Asset e a gente espera endereçar. O Direct Lending para empresas menores eu trato com mais cuidado, porque você pensar que você vai começar a emprestar para empresas menores no Brasil a CDI mais 5, 6, 7, 8% é um pouco complicado. A gente tem uma estratégia de high yield na casa, mas onde a gente prioriza essas teses de deslocamento no mercado. Aconteceu alguma coisa que a gente julga que não é estrutural, é conjuntural, algum investidor precisou vender uma quantidade muito grande de determinado título e aquilo criou um grande deslocamento de preços, ali pode ser uma boa oportunidade para a gente. Eu dei o exemplo da CVC que a gente fez logo depois da pandemia. Mas esse CDI mais 5, 6, 7, 8, eu brinco que, não sei se você joga tênis, mas é o que a gente chama de zona de mata-burro ali no tênis, entre a rede e o fundo da quadra. Você não pode ficar ali muito tempo. Ou você vai para a rede matar o ponto, ou você volta para o fundo da quadra. Se a empresa no Brasil fica pagando CDI mais 7 para o investidor por muito tempo, isso vira um inadimplemento. Então, por muitas vezes, a gente pega títulos que a empresa paga CDI mais 2, CDI mais 3, mas que são vendidos com grande desconto no mercado secundário. E aí eu compro ele a 80% do valor de face dele, a 85% do valor de face, e isso joga essa rentabilidade bem lá para cima. Então, a gente prefere essas teses de deslocamento do que esse direct lending de high yield. Entendi. Não, eu estava até pegando aqui o gráfico de CVC, que eu acho que é um caso interessante, o gráfico da ação, né? Porque não é uma ação que vem tendo uma performance muito boa ali, né? Então, eu acho que também é um caso interessante de uma oportunidade que se abriu
no mercado de crédito que não necessariamente se tornou uma oportunidade no mercado de equity, né? Sim. Então, Não, acho que é... inclusive, essa provocação ela é legal porque em um Brasil onde provavelmente o nosso crescimento potencial ele é mais baixo, por conta desses juros altos, do tamanho do Estado, naturalmente limita o potencial de crescimento das empresas, né? O nosso PIB vai ter um crescimento potencial mais restrito. Uhum. Se o potencial de crescimento de todo mundo é mais baixo, talvez as melhores oportunidades de ganhar dinheiro sejam redistributivas. Então, quando a CVC faz um aumento de capital muito grande, segue com custo de dívida alto, daquela geração de caixa da empresa, me parece que está indo um percentual maior para o credor do que para o acionista. Uhum. Então, pode ser uma tese melhor a ser explorada via dívida do que via equity. A mesma empresa, só muda o Caramba. instrumento. Justamente por esse deslocamento que você falou, né? Talvez a oportunidade que surge. Vem de cabeça mais algum caso de alguma empresa que no mercado de dívida trouxe alegrias, embora no mercado de equity não esteja trazendo tanta alegria? Assim, essas teses, elas sempre têm suas complexidades. Nunca é almoço grátis, né? Mas tem uma tese famosa nos Estados Unidos, que é a tese do metrô de Nova York, que é extremamente deficitário e muitos investidores de high yield americano ou de direct lending nos Estados Unidos financiam os loans ali para o metrô de Nova York, sempre apostando que vem um programa de injeção de capital do governo no metrô de Nova York. Então o metrô queima um caixa danado, mas o pessoal visualiza, falou, isso aqui é estrategicamente importante, não dá para pensar em um Chapter 11 aqui numa recuperação judicial do metrô de Nova York. Imagina os credores entrando com bloqueio de arrecadação do metrô de Nova York, o metrô parando, o governo vai lá e vai injetar. Então são, de novo, quase que arbitragens de mercado, tem seus riscos, pode acontecer um dia do governo falar, acabou a festa, agora vocês estão aí no risco, vocês vão pagar um pedaço da conta. Pode acontecer. Uma tese que se explora muito nesse sentido é a Pemex, né, petroleira mexicana, que também recebe suporte frequente do governo mexicano, e muita gente investe nos títulos de dívida da Pemex, né? Funciona, tem funcionado, o governo tem suportado, mas tem seu risco. A gente também fez investimentos dessa natureza na Eskom, que é uma espécie de Eletrobras da África do Sul, alguns anos atrás, e chegou a determinado dia, o governo contratou um reestruturador de dívida para separar um pedaço da dívida da Eskom, pagar um outro pedaço. A gente foi pago, ainda bem, mas é aquela brincadeira que você faz até o momento que ela pode queimar. Então, aí, talvez o market timing do gestor de crédito seja bastante importante. Uhum. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, que eu bati um papo com o Bruno Merola, né? Aliás, um abraço para o Bruno, que, sem dúvida nenhuma, um dos melhores analistas de fundo do Brasil, já participou aqui do Market Makers. Aí eu falei que você vinha aqui e falei, pô, quer trazer uma pergunta aqui pro Miller? Ele falou, acho que o assunto que mais me pega hoje é o spread baixo para crédito high grade. Aqui no Brasil, né? Principalmente porque ele falou que teve um fluxo enorme de investidores indo para crédito mais líquido no primeiro semestre, e isso, além da tributação de fundo exclusivo e até do desempenho das outras classes, fez com que os spreads dos high grades fechassem muito forte, né? E a gente já aprendeu aqui que quando o spread fecha, não está mais... tá caro, né? Ou talvez não esteja mais tão interessante. Ele até falou, a própria JGP fechou seus fundos mais líquidos na semana passada. O Corporate, que é 100% do Brasil, o Corporate Plus, tem 10% no exterior. E são fundos com um prazo de resgate longo, né? D mais 45, que mostra até ressaltando isso, né? Que são fundos que têm até uma liquidez relativamente, né? Tem um prazo de resgate maior, teria mais flexibilidade. Enfim, o quanto que o mercado de crédito high grade, né, estar com esses spreads baixos, o que isso representa sob a ótica do investidor, ou até sob a ótica da saúde das empresas, enfim, é um pouco um fator mais conjuntural ali, que secou-se as oportunidades,
Ou de fato as empresas estão muito bem, enfim, o que que isso significa? Tecnicamente falando, os spreads não fecharam muito, tá? Se você olhar pelo JGP Index, você vai ver lá que os spreads médios do índice estão na casa de 190 base points sobre o CDI, né? CDI mais 1,9%. Isso é cerca de 0,2% acima da média histórica do IDEX desde 2017. A mínima do IDEX foi em CDI mais 0,69% em outubro de 2019. A gente está em CDI mais 1,9%. Está bem longe, está acima da média. O que acontece é que essa média nem sempre é um bom indicador. Com 350 debêntures nessa composição, a dispersão está muito alta em torno da média. O desvio padrão está muito elevado desses 350 nomes que compõem o IDEX. Então, de fato, há um segmento do mercado de crédito que realmente teve um grande fechamento de spread de crédito. Eu diria que são 15 emissores ali, que é o que a gente chama de ultra high grade, mas para simplificar a história, vão ser nomes que eu vou falar aqui e eles vão entrar naquele teu compartimento mental que você não precisa pensar sobre o risco de crédito desse nome. Sabesp, Copasa, Multiplan, Iguatemi, Redditor, Raia Drogasil, nomes dessa magnitude, líderes de mercado, com balanços muito bons, e a gente vê uma demanda muito grande por esses nomes, principalmente das assets, talvez de grandes bancos, que têm menos capacidade de explorar teses de maior complexidade. Então, nesse substrato do mercado, aquele compartimento do mercado que você investe, não precisa mais pensar no título, ali realmente amassou. Então, as oportunidades elas estão para cima da média do mercado. E acho que puxam a média para os 190 basis points. Então, o mercado de crédito hoje ele é um mercado de assertividade de seleção. Para quem quer outperformar, para quem quer entregar retornos de primeiro quartil, como é o nosso objetivo, precisa ter duas coisas. Primeiro, controle de capacidade. Nossa capacidade não é infinita. A gente hoje já tem um volume muito grande de recursos sob gestão, 12 bilhões de reais, e para gerar um retorno de qualidade, talvez a gente não consiga fazer sobre 15, sobre 20, sobre 25 bilhões. Então, a gente tem que ter essa disciplina. E o segundo fator é ter uma assertividade na busca de acertar esses nomes que estão negociando acima da média do mercado. Tem nomes que a gente olha e fala, pô, não tenho coragem de botar a mão. Eu acho que ali é uma situação complexa demais, tem chance de ter uma reestruturação onerosa para o credor, não quero botar. Tem outros nomes que a gente acha que pode voltar a ter um custo de capital mais baixo, pode voltar a acessar o mercado no spread mais baixo. Então, depende bastante da assertividade das amostras. Mas é um mercado mais difícil para os investidores, mais complexo. Exige mais dessa assertividade. E aí, o que que faz? Porque, assim, um gestor de equities, ele pode deixar o dinheiro em caixa ali, né? Quando ele não vê grandes oportunidades. Né? O próprio multimercado também, ele pode trabalhar em outros diversos mercados. O que que faz um gestor de crédito no momento em que esses spreads fecham? Né? Eu sei que tem vários outros papéis ali disponíveis, mas o caminho então é esse, é aumentar um pouquinho mais o risco da carteira para coisas menos arriscadas e ir dosando o risco-retorno? Na verdade, esse é um pouco da base do ciclo de mercado. Conforme os prêmios se comprimem, isso empurra as pessoas a tomarem mais risco. Então, parte da técnica de gestão é conseguir ler o ciclo de mercado. Hoje, nas nossas carteiras, a gente já tem uma exposição a nomes que a gente chama de beta mais alto já há algum tempo, que a gente montou no segundo semestre do ano passado. E a gente acredita que o mercado vai vir buscar esses nomes agora atrás de prêmio, trazendo esse prêmio de valuation de volta para um patamar mais razoável. Mas eu, como gestor, preciso enxergar um pouco na frente, eu preciso tentar enxergar um pouco mais na frente desse ciclo. Então, eu imagino que isso vai gerar um bom ajuste de marcação a mercado nos nossos fundos no segundo semestre. E qual vai ser o complicômetro dessa história? Uma hora esses nomes já não vão ter mais prêmio na nossa carteira. Então, a gente vai ter que encontrar outras teses. É por isso que eu preciso de 30 e poucas pessoas trabalhando consistentemente, quase que num comitê de crédito por dia, para que a gente consiga fazer. Curioso, porque como um amante da Bolsa de Valores, né, acho que o estudo dos ciclos de mercado ajuda muito a entender os momentos da Bolsa. Né? E olhando, pelo menos pela sua explicação, no mercado de crédito, é quase como se fossem mini ciclos. Né? Você primeiro pega
esse grupo de empresas que aí fechou o spread, né? O prêmio diminuiu. Não, agora vamos para outro grupo mais arriscado. E agora vai indo para outro grupo. E quando é que volta? Assim, quando tem uma grande correção, o que acontece? Esse que é o ponto. Então, acho que uma coisa que é muito interessante lá na JGP é como a gente tem mandatos que vão de crédito high grade para grandes empresas, até para empresas em reestruturação, em special situations. Eu acho que a gente consegue identificar bem a fronteira de cada mandato. Então, qual que é o grande problema em fundos de crédito? Em um fundo que é high grade, o gestor silenciosamente transformar ele num fundo high yield. Isso talvez o investidor não queira. Isso talvez gere uma frustração para o investidor quando a virada do ciclo vem. Uhum. Então, a gente entende bem qual que é o limite de cada mandato e quando bate ali, restringe capacity, deixa os resgates diminuírem os fundos e foca-se em outros produtos que vão estar eventualmente com melhor potencial de retorno no ciclo. Mas ter essa noção da adequação de cada mandato é determinante nesse negócio. Eu brinco que os fundos de crédito no Brasil são meio adolescentes, eles estão ainda com a identidade de informação. Nos Estados Unidos, se você pega um fundo high grade, ele é high grade, vai ter um índice de high grade para você comparar o retorno. High yield, a mesma coisa, leverage loans, a mesma coisa. Aqui no Brasil ainda tem uma certa miscelânea, então isso que acho que é um perigo do investidor às vezes achar que está num produto conservador e na verdade ele já está cheio de risco lá dentro. Como a gente tem essa grade disponível para os nossos investidores, a gente fala, cara, se você já não está satisfeito com esse retorno que esse fundo high grade está te oferecendo, considera aqui um high yield, considera um special situations. Agora, entenda onde cada caixinha se coloca no seu portfólio. Isso que é o mais importante. Eu gosto da sutileza do mercado de crédito, né? Porque as boas empresas são high grades, né? Que são notas altas. As empresas que não são tão boas são high yield, né? Você não é uma empresa ruim, você só tem que pagar mais para trazer meu dinheiro. É verdade. E você sabe que essa... É tipo as mais bonitas e as mais simpáticas. Tava comentando, a crédito é uma classe de ativos que é muito, por vezes até contraintuitivo. Você é mais bem remunerado quanto pior a empresa que você financia. Então, às vezes o investidor fica naquela, eu quero mais yield, mas você quer financiar empresas menores ou piores ou mais complexas. Ao mesmo tempo, a grande beleza do crédito está na transição. Tá? Em você pegar uma empresa que não é tão arrumada, você financiar um empreendedor que quer ir pelo caminho certo, quer arrumar a empresa do jeito certo, com a governança certa, alavancando as vantagens competitivas legítimas do negócio e ver aquele spread que era tão alto, a empresa evoluir, aquele spread ficar baixinho. Aquilo vira ganho de capital para além de carrego no seu fundo. Então, a grande beleza do crédito é isso, é resgatar, é tentar fazer as teses de transição, fomentar as teses de transição e rentabilizar o capital dos investidores com essa perspectiva. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a capacidade de um investidor extrair alfa do mercado de crédito em relação ao tamanho do bolso dele. Porque no universo de ações, às vezes você tem um fundo pequeno ou uma carteira pequena, você tem uma certa vantagem porque você consegue investir em empresas que talvez grandes gestores não consigam. Então você vai lá em microcaps, small caps, você consegue ali extrair um valor, né? No mercado de crédito existe isso ou o gestor, quando é muito pequeno, ele só vai conseguir encontrar oportunidades em empresas que talvez estejam muito bagunçadas e o dinheiro que ele vai colocar lá não vai ajudar a empresa nesse turnaround. Dá para fazer quase como se fosse uma carteira de microcaps de crédito? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que se você está no segmento de grandes empresas, a diversificação é muito importante. A execução nesse mercado, que é o mercado de balcão, ela é muito importante. Você vai ter muita dificuldade de comprar e vender na física, travado na tua corretora, com spreads altos. Então, isso é o segmento de high grade. Quando você chega no segmento de crédito estruturado, boa parte desse alfa ou desse excesso de retorno vem quando o fundo ou quando o gestor soluciona uma necessidade privada de capital. E aí o fundo, o gestor ou o fundo tem essa capacidade de criar uma estrutura de dívida que amarre as garantias corretas, que direcione o management para uma trajetória de desalavancagem correta, que reforce a governança
Então, tudo isso é construído como condição para a liberação daquele capital. Então, o crédito aqui, ele ajuda a resolver um problema, ele é parte da Não, solução. não é simplesmente investir, né? Você constrói a solução e, por construir isso, você tem um poder de barganha ali em termos das melhores condições para você oferecer esse dinheiro. Sim, e até para escolher as empresas e as pessoas que você quer lidar. Estava lendo recentemente o livro do Edmund Safra, né? A Jornada de Uhum. de um Banqueiro, e ali conta como ele era muito presente, muito atencioso, muito cuidadoso com a comunidade e com os empreendedores, né? E por vezes, assim, primeiro, nada funciona na economia sem a figura do empreendedor, sem o cara que está lá no campo, contratando, demitindo, pagando imposto, empreendendo, botando a barriga no balcão. Às vezes esse cara é um baita empreendedor, toca o seu business como ninguém. Mas às vezes o negócio dele tem uma intensidade de capital que, se ele não tiver uma solução customizada, que não vai de repente encontrar dentro de um grande banco público ou privado, talvez o business não escale, não saia muito do lugar. Então, por vezes, quando o fundo de crédito consegue chegar lá e destravar, talvez você tenha uma grande história de sucesso. A gente teve a oportunidade em 2016 de ancorar a primeira emissão de letra financeira subordinada do Nubank, quando a discussão da Nubank era 2016? por que o Nubank não dá lucro? Mas vocês vão financiar um banco que não dá lucro. Olha o prejuízo que ele teve no balanço. E olha o que a Nubank estava criando, né? Hoje o banco mais valioso do Brasil, acho que da América Latina, né? Uhum. E na época a gente entendia aquele prejuízo contábil como parte do OPEX de tudo que estava sendo montado, né? Uma mega plataforma de banco digital com marketing endógeno incrível. A época que a gente fez, se não me engano, eram 5 milhões de clientes, hoje devem ser mais de 30 milhões de clientes. E era muito difícil para todo mundo, na época, olhar e falar como é que eu vou fazer uma letra financeira subordinada do Nubank. E a gente teve a oportunidade de estar nesse bloco de ancoragem e ter contribuído um pouco dentro da nossa possibilidade para essa história de sucesso que foi o Nubank. Então, essa eu acho que é a parte nobre Que do legal. crédito, né? O Nubank é até um dado curioso, né? Que falam muito sobre o índice, o preço sobre lucro do Ibovespa. Está barato, mas até numa conversa recente que eu tive com o Guilherme Achê, que virou uma newsletter recente, ele fala sobre o preço sobre lucro justo do Ibovespa. Se você levar em consideração que a maior empresa brasileira em valor de mercado hoje é o Nubank, ele não está no Ibovespa, não está nem na Bolsa Brasileira. E o PL dele é muito mais alto do que o PL da maioria das empresas aqui. Então, talvez se você ajustasse colocando o Nubank e o Mercado Livre, que embora não seja uma empresa brasileira, né, Argentina, mas boa parte da sua atividade está no Brasil e também não é listada aqui na Bolsa Brasileira, se colocassem as duas no Ibovespa, talvez o nosso PL da Bolsa não é tão barato quanto consideram. Miller, queria voltar para o ponto sobre ESG, porque você falou bastante sobre o Direct Lending entrar no ESG, e eu tenho percebido até pelos vários podcasts que a gente faz aqui, que esse é um termo que ganhou muita força no Brasil em 2020, foi usado amplamente, talvez até exageradamente, ao longo dos anos, e hoje a gente vê as pessoas usando cada vez menos o termo ESG. A gente sabe da importância do ESG nas 3 esferas, né? Ambiental, social e de governança. Mas queria saber a sua opinião, né? Além do o que a JGP, como aplica o ESG, mas como você vê se você concorda com esse uso desenfreado da sigla, se ela foi um tanto banalizada, enfim, e como é que está o status do ESG, de fato, ou se ele já mudou para uma nova fase, enfim. Como é que você vê a bandeira ESG hoje? Não, legal. Assim, primeiro, o ISG é um novo paradigma de pensar investimento, né? Uma nova forma de pensar os investimentos. O paradigma que dominava muito o mundo do negócio até a década ali de 90, início dos anos 2000, era o paradigma do Milton Friedman, né? Falava basicamente o seguinte: olha, você é empresário, se preocupa em maximizar o lucro. Se Uhum. você está desmatando, se você está passando a perna nos seus clientes, se você está destratando funcionário, isso não é problema seu, é problema do regulador. Pega a regra que o regulador dá e maximiza esse lucro, whatever it takes, né? E a gente, com a lógica ISG, o paradigma ISG, a gente repensa um pouco essa história.
né? A gente acredita que as empresas que têm maior potencial de se tornarem perpetuáveis, e quando a gente investe, a gente quer isso, a gente quer empresas de longo prazo, a gente quer empresas que sejam capazes de gerar esses retornos a médio e longo prazo, a gente quer perpetuidade, né? Então, o paradigma do ESG fala o seguinte: olha, se você quer se perpetuar, ah, presta atenção no equilíbrio de forças entre os stakeholders, entre os seus clientes, os seus funcionários, os seus fornecedores. Veja se isso está razoavelmente equilibrado, porque isso é um diferencial competitivo para se perpetuar. Vou contar uma história aqui. Eu comecei minha carreira em crédito como estagiário da área de crédito da Icatu, isso em 2003, e o meu trabalho era checar o Serasa dos investimentos que a gente fazia. E era um trabalho muito monótono, porque nunca aparecia nada, né? Chegava lá, emissão de debênture da CPFL, da Iguatemi, e eu ia lá no Serasa, checava e imprimia o Serasa, né? E nunca aparecia nada, era muito chato. Eu botava numa pasta e tinha uma biblioteca lá que a gente guardava fisicamente ainda, na época, essas pastas. E um dia chegou uma emissão de debênture da Lojas Americanas. E eu fui checar o Serasa da Americanas, isso em 2003, né? Mais de 20 anos atrás. E veio 20, 30 páginas de Serasa, de protestos registrados contra Americanas. Eu levei pro meu chefe, na época, ele olhou, quase caiu para trás, ligou para a empresa: mas como assim? Que quantidade de protesto absurda é essa? E o cara falou: não, aqui é assim mesmo, a nossa política comercial ela é muito agressiva, a gente aperta aqui o fornecedor, a gente tenta não pagar porque a gente ganha o floating. Muito bem, né? Passou-se mais de 20 anos e olha onde terminou essa história. Então agora, ex-post é mais fácil de falar, mas quem fazia uma pesquisa de cultura corporativa na Americanas, pega um Glassdoor, qualquer site desses de ex-funcionários, você ia ver relatos assustadores. Se você mensurasse o churn de gerentes financeiros na Americana, você ia ver um giro de gerentes muito elevados. Então ali já tinha indícios de que, ok, a maximização do lucro de curto prazo podia estar acontecendo, mas havia uma série de sugestões de desequilíbrio de força entre os stakeholders que mantêm uma organização de pé. Caramba. Então, esse é um exemplo de como o ISG, como política ou como tentativa de avaliação de capacidade de perpetuidade de uma organização pode ser aplicada. E é isso que a gente aplica nos fundos de crédito da JGP. Então, hoje a JGP tem uma área de análise de crédito, análise de bolsa, análise macro e análise ESG, que fica analisando tudo quanto é externalidade que não está no balanço das empresas, né? Tudo que não se reporta, como é que a empresa está emitindo CO2, como é que a empresa está tratando a questão dos funcionários, a questão de diversidade. Tem uma série de métricas que a gente entende ser importante, caso a caso, peso a peso, que isso muda setorialmente também. A forma como se despeja rejeito para uma mineradora é super relevante, para um banco ou para uma seguradora é irrelevante. Então, essa turma vai parametrizando esses aspectos que a gente usa na tomada de decisão de investimento. Ou até se puder voltar alguns anos para trás, uma citação do Pedro Damasceno, que você teve a oportunidade de conversar também lá atrás na Dynamo, ele falava assim: a gente olha balanço não para ver se o lucro trimestral subiu ou caiu, porque isso oscila, isso muda. A gente está mais interessado na prática contábil do que no resultado. Porque pela prática contábil, eu sei com que tipo de pessoa eu estou lidando. Se o cara começa a esticar demais a corda, querer me fazer acreditar que aquela empresa é algo que não é, eu já tomo cuidado. E o ISG pode ser enxergado dessa maneira. A pauta é legítima, o cara compreende que para ele se manter competitivo, esse equilíbrio de forças é relevante, ou ele está tentando só fazer o tal do greenwashing, ou ele está tentando só dizer que está fazendo alguma coisa porque tem alguém pegando no pé dele. Então, esse é o paradigma do ISG hoje em dia, né? Focado na perpetuidade. Como oportunidade de negócio, a gente vê que a agenda ISG está mudando. Saíram várias notícias aí de que a BlackRock abandona ISG, coisas do tipo. E o que eu acho é que essa agenda está evoluindo, ela está se modificando. Ela começou com uma agenda pouco efetiva, generalista de engajamento, do cara ficar no pé da empresa lá, do acionista ficar no pé da empresa por uma série de questões pouco objetivas por vezes, e agora essa agenda está migrando para uma agenda de financiamento de externalidade específica. Então hoje na JGP a gente já tem fundos que focam só em financiar reflorestamento, mobilidade urbana, transição energética, tem uma série de
externalidades que são perseguidas a partir de programas específicos, mas nesse movimento a agenda está migrando de equities para dívida, né? Dado Uhum. a capacidade de estruturar essas soluções de funding. Então, para a gente é uma grande oportunidade de negócio. Não é à toa que a gente fez a parceria com o Banco do Brasil, com a BB Asset, para a montagem dessa nova gestora que vai só focar em fundos ESG, ações, crédito estruturado. A gente espera ter uma grande gestora rodando aí muito em breve, só focando em financiar externalidade combinada à rentabilidade do capital dos investidores. Caramba, deixa eu aproveitar então, já que você levantou essa bola de ter uma gestora dentro da gestora, né? A JGP como business, né? Você chegou lá, ela era muito mais conhecida por, ou talvez nem sei se tinha outros produtos que não fosse o fundo multimercado e o fundo de ações, né? O André Jacuzzi, que talvez uma das pessoas mais respeitadas do mercado financeiro e de gestão de recursos, uma mente brilhante, é, e que tocava essa frente de fundos multimercados e era o principal produto da casa, né? Hoje a JGP, com a frente de crédito, que agora tem 6 ou 5 frentes, quase que subdivisões ali, essa parceria com o BB, enfim. É, como é que é a JGP como business, né? E até como você fica nisso, né? Eu vejo eu estou conversando com um gestor, mas eu também sinto que estou conversando com quase como um CEO, um executivo ali também de um negócio, né? JGP como business. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo para você também? Enfim, talvez essa função dupla, né? Um pouco gestão, um pouco negócios. A JGP vem evoluindo ao longo do tempo, né? Conforme o mercado tem evoluindo, tem demandado novos produtos, novas soluções. E dentro dessa experiência evolutiva, né, que eu tive a oportunidade de compartilhar com o André, primeiro a gente teve, sem dúvida nenhuma, a contribuição de pilares de cultura muito fortes dele, né? A questão do hard working, a questão da busca pela excelência, a questão do pensamento global, são todos fatores ali que vêm muito do André e, sem dúvida nenhuma, desmembraram para várias classes de produtos na JGP, inclusive para a parte de crédito. Mas a vida é evoluir, né? Os negócios evoluem, os mercados evoluem, a gente tem que estar pronto para se adaptar para diferentes demandas de produtos financeiros. Então, eu tive que aprender a fazer um pouco disso, né? Eu nunca tinha tocado business, né, na minha carreira até chegar na JGP. Tive um pouco do mandato de desenvolver a plataforma de fundos para além de orientar a gestão de investimentos e continuo fazendo isso, né? Porque é uma necessidade do mercado hoje. A gente tem que ser capaz de se adaptar e de entregar o que o mercado pede. Então, nesse processo, a gente conseguiu construir um time grande, né? Um time com novos sócios, novas lideranças também, cada uma nessas verticais que você mencionou. A gente foi capaz de construir parcerias estratégicas. Essa parceria com o Banco do Brasil é uma parceria muito importante, com um potencial muito grande. Eu acredito que o business vem evoluindo de forma satisfatória. A gente vê algumas assets que talvez não tenham tido a mesma capacidade evolutiva, tendo mais dificuldade em seus negócios, né? Eu acredito que a gente tem conseguido responder de forma satisfatória essa demanda do mercado, né? Sobre essa parceria com o BB, qual que é o grande, qual que é o grande sonho com essa parceria? O grande sonho é montar uma gestora de referência no Hemisfério Sul, orientada para financiamento de externalidades. A gente acredita muito que o capital financeiro pode ajudar a destravar externalidades importantes, não só para o Brasil, como para o planeta, né? Acho que a questão do aquecimento global deixou de ser ou já uma discussão, por vezes até um pouco ideológica, todo mundo percebe já os efeitos das mudanças climáticas. A gente teve tragédias recentes no Rio de Janeiro, na região serrana. A gente teve agora recentemente no Rio Grande do Sul. Já é muito evidente os problemas climáticos que a gente começa a evitar. Então, a gente acredita de forma muito genuína que o capital financeiro tem sim capacidade de financiar as externalidades que a gente precisa de forma cientificamente
perseguir, para mitigar esses fatores. A gente acredita que o mercado financeiro tem seu papel a cumprir. E a gente espera, com essa parceria com o Banco do Brasil, ser capaz de dar o nosso componente nessa contribuição, né? Uhum. Tem algum player lá fora que vocês se espelham? O Para a pessoal gosta de parte falar, ESG? porque, não, até como estrutura de negócio, né? A gente gosta de falar, não, a gente vai ser o JP do setor de bancos aqui no Brasil, o JP brasileiro, enfim. Eu brinco com o André sobre a Oaktree, né? Porque Eu ia até, a Oaktree do Howard Marks. do Howard Marks, né? Por conta do Howard Marks ser uma grande referência macro lá fora, como eu acredito que o André é aqui, mas o business em si da Oaktree é um business de crédito. Sim. Assim como o business de crédito vem ganhando relevância no nosso negócio. Então, também com modelos de fundos de crédito estruturado, com capacidade de originar, estruturar os nossos próprios ativos para esses segmentos de fundos, né? Nesse contexto, a gente fez um M&A bastante importante para a história da JGP Crédito, que foi a chegada da L6 Capital, que virou a JGP Financial Advisory. Tem trabalhado em M&A, em soluções de capital, em estruturação de dívida para esse segmento de fundos estruturados, um modelo bastante parecido aí com o Oaktree ou com outros fundos de crédito lá de fora verticalizados, né? A própria Blackstone, a Merra, tem referências interessantes, mas se eu tivesse que chutar eu diria que por esse contexto de crédito com macro, talvez a Oaktree fosse uma boa referência aí para a JGP. Pô, e imagina se um dia rola uma parceria e coloca o Jakurski com o Howard Marks para falar juntos. Nossa, ia ser um sucesso de audiência, né? É uma boa ideia, né? Dois caras inteligentíssimos. Pô, demais. Bem legal. Bom, mas já que falamos, né, de Jakurski, eu queria... Já usei tanto essa referência, vou até pegar aqui, de uma entrevista que ele deu no Brasil Journal, falando sobre os títulos isentos, o que ele até considerou, né, o maior absurdo que existe. Eu queria ouvir sua opinião, né, como gestor de crédito. Mas só relembrando, né, foi uma entrevista que o Brasil Journal, competentíssimo Brasil Journal, teve com o André Jakurski, e perguntaram para ele, né, isso foi final de 2023, existem diversos papéis incentivados com isenção de imposto de renda. Isso ajuda ou atrapalha o desenvolvimento do mercado de capitais? E o André, numa resposta aqui um tanto não muito curta, mas vou resumir aqui, ele fala que é o maior absurdo que existe, porque se você garante para as pessoas liquidez quase que diária, isenção de IR e rentabilidade, não faz sentido você ter mercado de capitais. E aí falou lá de uns casos que tiveram, mas nós, na JGP, estamos crescendo na área de crédito, mas em títulos privados, não títulos isentos. Agora, como nossa função não é ser padre e sim ganhar dinheiro, nós temos alguns fundos de papéis isentos, e eles estão crescendo bastante. Enquanto esses papéis existirem, nós vamos crescer com isso. Enfim, queria saber sua opinião sobre esses títulos isentos. Eles são, de fato, um absurdo, mas é um absurdo que tem que aproveitar? É algo que é uma distorção positiva ou negativa? Enfim, e até se rolou um papo depois com o Jakurski sobre isso, né? Enfim, como é que você vê esses títulos? Eu acho que toda vez que a gente adota algum tipo de política de subsídio no mercado, a gente tem que tomar cuidado com as distorções que essa política pode causar. Claro que o objetivo é criar uma externalidade positiva, mas por vezes ela causa externalidades negativas também. Acho que um exemplo legal de política dessa natureza foi o programa de financiamento a caminhões do governo Dilma, o PSI, que gerou uma grande oversupply, ali, uma grande sobrecapacidade de frete no mercado brasileiro. Na época se financiava caminhão a 2% ao ano, então muita gente comprou caminhão sem nem precisar usar, começou a fazer frete e tal, e isso terminou com a greve dos caminhoneiros no governo. Muito louco, porque Temer. Isso aí, esse programa foi no Dilma 2, né? Ou no acho que 1, foi no Dilma 1, e foi né? turbinado no 2, talvez. Porque o 2 durou pouquinho, né? Então, mas começou no Dilma 1, então lá para 2010, 2011, e a greve dos caminhoneiros impactou diretamente ali em 2018, né? Então, você vê uma medida tomada num período, demorou 7, 8 anos para tomar uma consequência drástica, né? Para quem não lembra, a gente quase que parou a economia mesmo, de fato, né? Tivemos uma queda de um presidente da Petrobras por causa disso. Isso aí. Ou até indo para trás um pouco, toda a política de campeões nacionais implementada pelo BNDES para fomentar crédito diretamente para grandes empresas, como isso atrasou
o desenvolvimento do crédito via mercado de capitais, né? O crédito foi se desenvolver quase uma década depois por conta de uma política que tinha o objetivo de se fazer um subsídio, né? Um direcionamento, mas acabou causando uma grande distorção do mercado. Então, nesses títulos isentos, eu acho que o grande perigo é isso, é você criar distorções, artificialidades que superem os benefícios de externalidade. Eu fui muito crítico a essas emissões de debênture de infraestrutura por muito tempo, porque eu achava que isso acabava fomentando emissões de grandes emissores, debêntures da Cosan, da Raizen, da Rumo, da Vale, da Petrobras, que são empresas que não têm dificuldades em acessar o Não mercado de precisariam crédito. de um benefício para entrar no mercado. E é claro que os canais de pessoa física, de varejo, queriam justamente essas emissões, né? E eu também era um pouco crítico em função da complexidade de financiamento de infraestrutura, falando de projetos especificamente, que em nenhum lugar do mundo se direciona para pessoas físicas, né? E aqui acabou se optando. Lá fora, nos Estados Unidos, existem títulos isentos, existem os municipal bonds, hoje em dia você tem as Business Development Companies que podem captar recursos também com isenção para o investidor de pessoa física. Então, lá fora também existe, só que tem que ver o que isso está causando de distorção no mercado. Então, eu era crítico porque eu achava que isso estava muito focado em grandes empresas e que isso acabava ampliando o diferencial de acesso a crédito entre a grande empresa no Brasil e a pequena e média. Agora, mais recentemente, com um aperto de lastro que aconteceu do CMN, com as restrições adicionais que foram colocadas, essa questão começa a ser mitigada. E, de fato, os títulos isentos vão focando um pouco mais para financiamento de projetos, para estruturas de maior complexidade que nem sempre o investidor pode absorver sozinho. Então, acho que começa a se resolver um pedaço do problema. Mas a gente continua com o desafio de direcionar crédito para setores que têm pouco acesso a crédito. Então, o agronegócio foi um exemplo recente com os FIAGROS, o real estate já tem aí uma indústria muito grande de fundos imobiliários. Os projetos de infraestrutura, de fato, é muito importante que se tenha a possibilidade de financiar projetos de 12, 15, 18 anos com uma estrutura otimizada, e aí os fundos de infraestrutura estão sendo muito presentes. Então, a minha opinião é que, de fato, foi muito problemático durante um período de mercado, mas agora, pós alteração de regras de CMN, eu acho que essa distorção começa a ficar menos grosseira, vis-à-vis o benefício que ela gera ao direcionar crédito para esses segmentos que têm restrição de fato. Então, acho que a gente vai continuar vivendo com isso, assim como lá nos Estados Unidos existem os municipal bonds, as BDCs, e cada classe de ativo vai ter que superar para conseguir rentabilizar o capital dos investidores nos retornos adequados, com ou sem isenção fiscal, né? Você falou dos fundos de infraestrutura. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa classe, que confesso que é uma classe que eu gostaria de me aprofundar mais, então essa pergunta já vai até com um gatilho para nos forçar a estudar mais, porque eu lembro do surgimento dos primeiros fundos listados, que foi ali para o final de talvez 19, eu sei que quando veio ali num período muito próximo da pandemia, que acabou tirando um pouco o foco deles, né? Mas existem vários fundos que já começam a aparecer e ele tem aparecido com frequência também nas conversas que eu tenho tido com, sejam investidores, sejam assessores, alocadores, enfim. Queria que você comentasse um pouco dessa classe, né? E se dentro da JGP também está se tornando importante. Com certeza, a gente já tem quase 2 bilhões de reais em fundos de infraestrutura, a gente está com a maior parte dos fundos fechados desde novembro do ano passado, se a gente deixar aberto, vem um caminhão de dinheiro e a gente tem dificuldade de alocar. É um produto 100% incentivado para o investidor, então a procura é muito alta. Esses fundos são predominantemente indexados ao IPCA, então ele é um tipo de investimento que oferece para o investidor proteção inflacionária isenta de imposto de renda. Você pode até pensar numa hipótese onde o governo vai chutar o pau da barraca do fiscal, vai gastar loucamente por conta da eleição de 2026. Isso vai gerar muita inflação, vai gerar Selic mais alta. Num fundo de debênture incentivada, você está protegido pelo IPCA com isenção de imposto, que fica mais relevante conforme os juros é mais alto.
Então, de fato, há uma procura muito grande por esse tipo de instrumento. As debêntures de infraestrutura de grandes emissores estão negociando com spreads cada vez menores, muitas até sem spread já contra a NTNB, falando de debêntures da Vale, debêntures da Cosan, coisas com rate muito alto. E aonde tem prêmio para ser capturado no mercado é justamente no financiamento de projetos. A gente comentou da diferença de crédito para equity, essa questão da perpetuidade. Financiamento de projeto tem uma coisa interessante, que é algo que não tem perpetuidade, né? A gente chama de project finance porque é uma concessão finita. O fluxo de caixa acaba ali no Sim. 30º ano ou no 35º ano, acabou, que depois daquilo o projeto precisa ser devolvido para o regulador, para o poder concedente, né? É, então, é uma ótica diferente para o investidor. A gente teve um caso de inadimplência grande no mercado de infraestrutura, se não me falha a memória, em 2017, uma emissão da rodovia do Tietê, e que ficou todo mundo chocado, foi um escândalo, olha, como assim, vai ter um default e o acionista não vai aportar recursos para reequilibrar o projeto. E o acionista virava e falava assim, olha, esse fluxo de caixa acaba aqui, ó, em 2030, e o valor presente desse fluxo de caixa ele é negativo. Eu estou fazendo a mesma conta que você. Por que eu tenho que aportar dinheiro dado que o valor acaba ali? Não é uma empresa que tem perpetuidade. E aí a lógica de suporte é outra. Então esse acaba sendo o desafio desse tipo de projeto, a despeito de serem projetos mais resilientes. A gente está falando de rodovia, de projetos de geração de energia elétrica, aeroportos, né? São coisas com um componente de demanda em geral mais protegido, mas tem o risco da falta de perpetuidade e tem o risco grande no período de obra, que é onde dá problema nesses projetos, estouro de CAPEX. Você já fez alguma obra na tua casa? Já. Bateu a planilha que você tinha feito? Nossa, não. Estourou por quanto? 150, 200%? Não foi 200, mas foi uns 125, 150. Esse é o risco do projeto de infraestrutura. O cara faz a mesma planilha e acontece a mesma coisa quando ele vai para executar. Estouro de custo de obra. Isso desequilibra o fluxo de caixa do projeto. Então, compor boas garantias nesse período de obra é super chave. Então, assim, algumas técnicas de crédito, de fato, são diferentes nesse segmento. Hoje a gente tem um sócio gestor responsável por essa estratégia, que é o Antônio Pedro. Eu estou no comitê de investimento e ele fica super focado aí com o time de análise na prospecção e seleção dos ativos de infraestrutura. Mas, sem dúvida nenhuma, é o pão quente hoje do mercado financeiro. Todo mundo quer esse produto. Legal. Vou até anotar o pão quente da infraestrutura. Deixa eu fazer uma pergunta mais sobre o momento da indústria, né? A gente tem recebido gestores de ações e multimercados e a gente vem acompanhando a sequência forte de resgates dessas duas classes, né? Os próprios fundos multimercados da JGP, né, também sentem isso, mas você tocando uma frente de negócio que está em crescimento, com boas perspectivas, queria saber como é que você está vendo esse momento da indústria. Assim, estando dentro de uma casa que já foi tradicionalmente uma casa multimercado, mas hoje o crédito acaba tendo uma importância, né? São 60% do AUM. Como é que você vê a dinâmica, o que está acontecendo na indústria de fundos? Você acha que é algo cíclico ou algumas mudanças talvez venham para ficar? Bom, me parece que na indústria de bolsa, né, fundos de bolsa, a gente tem um componente de valuation de fato, né? Não sou um grande especialista no tema, mas se a gente conseguir um comprometimento fiscal mais crível aí desse governo, ou qualquer um que seja o próximo, eu acredito que tem potencial para a gente buscar juros de equilíbrio no Brasil mais baixos, e isso certamente tende a ser um componente de impulsionamento aí para os fundos de bolsa de novo. Eu acho que para os fundos de bolsa tem uma oportunidade de trabalharem mais estruturas de capital. Por que não? Se há uma casa que é uma grande especialista em determinado papel e há uma grande oportunidade na dívida, por que não se trabalhar a exposição à tese via um título de dívida? Vários fundos de bolsa passaram a operar crédito recentemente, a gente tem essa informação por meio dos nossos brokers. Quando a gente vai executar um negócio,
broker sempre dá uma cor para a gente, olha, está entrando no fluxo de compra de fundos de bolsa nesse nome. Isso mostra como o mercado tem tentado se sofisticar. Para aqueles fundos de ações que têm acesso a capital mais permanente, por que não explorar teses de early stage? Né? Tem exemplos aí, talvez na Atmos, né? Outras casas da indústria fizeram boas apostas em early stage. Parecido com a história de crédito que eu contei, de uma empresa que naquele momento está pagando CDI mais 6 ou 7, mas que tem um bom caminho e pode chegar lá no campo do high grade e pagar um CDI mais 1. Talvez uma empresa que em pouco tempo pode estar apta a um IPO, a se tornar Uhum. pública na bolsa. Então, por que não pensar num pedaço pequeno do fundo para explorar teses dessa natureza? Então, acho que tem possibilidade de produtos que podem ser consideradas para se criar retornos diferenciados. No bolso de multimercado também não sou um grande especialista no tema, mas o que eu posso tentar opinar aqui é que cada vez mais os gestores estão sendo empurrados para outras teses, né? Para além do puro macro, né? Teses de event-driven, né? Teses guiadas por eventos, teses mais temáticas, teses de equity, teses de crédito, teses de capital híbrido. Então, eu acho que aqui no Brasil talvez a gente tenha o desafio de procurar trazer para os fundos multimercado algumas dessas exposições mais diferenciadas para que possam virar excesso de retorno ao longo do tempo e ajudar na recuperação da classe de ativo. São algumas das ideias que eu tenho, mas como eu falei, não é muito a minha praia é o crédito, de fato. Não, você saiu bem. Mas é que você usou uma palavra durante o nosso papo que foi adaptação. Você acha que a indústria de fundos no Brasil precisa se adaptar a essa nova realidade? Né? Porque você até citou aqui no caso dos FIAs que já estão comprando títulos de dívida, ou até fazendo investimentos em quase como se fosse um private equity, né? Num early stage, enfim. É, é por aí, existe a necessidade de se adaptar à realidade do mercado a partir de agora vai ser diferente, até pelo próprio crescimento do mercado de crédito, né? Se o bolo de dinheiro no Brasil não crescer proporcionalmente, vai acabar tendo um rebalanceamento ali, né? Essa questão da adaptação é algo que a gente fala muito com os nossos investidores. Assim, o André não gosta muito de falar sobre o futuro, sobre cenários, porque ele sempre fala para a gente, o mercado é um ser vivo, né? Ele vai mudando de opinião conforme o mercado vai mudando, né? E eu acho que essa é um pouco da nossa realidade. A gente tenta esboçar cenários, falar de futuro, falar da saúde das empresas, mas a verdade é que a gente tem que se adaptar o tempo todo. Todo dia que a gente chega de manhã, liga nosso computador, começa a trabalhar, a gente tem que estar preparado para se adaptar para um cenário melhor ou para um cenário pior. E essa é a grande função do gestor, né? O investidor regular do nosso fundo, o cara que é um médico, ou um advogado, o cara não tem, de repente, essa capacidade de passar o dia se adaptando em termos de carteira, de posições. Então, assim, a adaptabilidade, na minha cabeça, é condição necessária para a sobrevivência. Agora, quem tem capacidade de se adaptar, quais são as casas que têm vantagens competitivas para se fazer as várias classes de ativo, para criar uma resiliência de negócios maior, essa é uma questão. A gente viu algumas experiências de pessoas que de repente saem de private equity, começam a fazer crédito, ou equity, começam a fazer crédito. Eu não vi ainda o pessoa de crédito tentando fazer bolsa, mas eu imagino que não, não vai dar tão certo. É, mas é muito importante ter uma capilaridade, uma orientação de filosofia de investimento que permita a criação de filosofias segmentadas de sucesso. No final do dia, o que guia o nosso negócio é a capacidade de gerar valor para os cotistas, para os investidores. Se a gente perde essa capacidade, a gente tem que repensar o nosso negócio. Então, o coração, independente da vontade de se adaptar, é ter essa condição de gerar valor ao longo dos ciclos para os investidores. Isso depende de capital humano, de integração de equipes, de uma boa filosofia de investimento, de uma boa cultura corporativa. São N fatores que fazem uma gestora conseguir sobreviver ao longo de tantos anos, ao longo de tantos ciclos. Eu posso dizer que não é fácil, mas tem que estar pronto para se adaptar e pronto para trabalhar, acima de tudo, né? Bom, minha última pergunta antes do ping-pong. Eu sei que você não trabalha diretamente, né, com o André, mas você está lá quase 10 anos completos ali.
E o André Jakurski, sem dúvida nenhuma, uma das mentes mais brilhantes do mercado. Tem algum grande aprendizado, assim, isso aqui eu aprendi só porque eu trabalho aqui junto com ele na JGP. Qual a grande lição ou as grandes lições que você extraiu convivendo do lado desse grande nome? Bom, primeiro para mim foi um privilégio, assim, uma sorte. A gente comentou, conversando antes do papel da sorte na nossa vida, né? Foi uma grande oportunidade de ter podido passar 10 anos do lado do André, né? Poucas pessoas tiveram essa oportunidade e eu creio que eu aproveitei cada dia ali, eu tenho aproveitado e vou continuar aproveitando. Eh, Agora, de aprendizado são muitas coisas. Eu acho que a principal, que realmente eu não tinha, eu desenvolvi do lado dele, foi a capacidade de pensar global, pensar de fora para dentro, pensar o mundo, entender o Brasil, por vezes, como uma derivada do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, né? E era algo que realmente eu não tinha esse skill, nunca tinha olhado macro e aprendi demais com ele e conseguir ter um processo de gestão de carteiras de crédito muito mais completo a partir dessa perspectiva de tantos anos, né? E sem dúvida nenhuma também acho que a consolidação dos valores, né? Isso que eu comentei, o trabalho duro, né? Ver o André nessa idade trabalhando lá com a gente todo dia, acho que é uma liderança por exemplo, né? Eu acho que Uhum. eh, pouca gente consegue chegar na idade dele com a disposição dele, com o empenho dele, isso é uma grande inspiração, né? Acho que isso transborda de forma muito positiva para toda a empresa. O trabalho ético, né? E essa busca pela excelência, né? Que eu comentei. A gente não se sente bem e eu acho que talvez eu tenha absorvido isso dele. Hoje em dia ele já nem pega tanto no meu pé por conta da performance, talvez também porque a performance deva estar boa dos fundos de crédito. Mas eu não me sinto bem quando a gente sai do primeiro quartil de performance, eu me cobro, eu acho que eu absorvi isso dele por osmose, que é um pouco da DNA da JGP, da busca pelo primeiro quartil, e sem dúvida esses foram os grandes aprendizados. Legal, muito bom. Bom, agradecer demais esse papo. Vamos agora para o ping-pong. Momento de falar livros, música e um convidado que você gostaria de ver aqui, mas já deixo o agradecimento, já foi uma baita aula, viu, Miller? Valeu mesmo. Legal, obrigado por ter me convidado, né? Que isso, foi da hora o papo. Mas vamos lá, agora é o momento Marília Gabriela, aquele momento ping-pong. Começar pelos livros. Sempre gosto de ouvir um livro de mercado e um livro tema livre. Começar pelo livro de mercado. O de mercado foi até um que eu ganhei de presente do André, do Howard Marks, aí o Mastering the Financial Cycles. Olha os É, sinais aí, ó. André dando o é, livro do Howard Marks. Ele me deu de presente esse e eu gostei bastante. Então, de mercado, eu Boa. sugeriria esse. Qual é o O o Mastering Mastering? the Tá, Financial Cycles, tá, sim. ou Dominando os Ciclos É, Financeiros. Acho que sim. já tem uma versão em Dominando os português ciclos de mercado, hoje em é. dia, né? E o livro tema livre? Eu acabei uma semana passada que eu gostei muito, chama O Poder do Subconsciente, do eh, Joseph alguma coisa, agora eu esqueci o sobrenome. É um doutor, muito interessante esse livro. Fala da interação entre a nossa mente consciente e subconsciente. Eu não domino ainda a arte de meditar, deveria trabalhar, mas eu acho que é a base um pouco dessa relação, né? Fala do poder até do poder da própria oração, como capacidade de Uhum. mandar mensagens para o nosso subconsciente. Eu achei uma abordagem interessantíssima em tempos de muita gente aí com questões, dificuldades aí relacionadas à saúde mental pós-pandemia, né? Achei um ferramental muito interessante, muito poderoso, super recomendo. Joseph Murphy. Joseph Murphy, Eu perfeito. salvei aqui. Pô, O poder do legal. subconsciente. Vou te falar, meditação, eu tentei, viu? Eu também preciso me Não aprimorar, consegui, mas me fez bem tentar. né? Mesmo não conseguindo, eu consegui aprender algo tentando meditar. Mas vou até colocar aqui na lista de leitura. Agora, porque é a primeira vez que recomendaram. Agora, o Não Leia, o livro para
Esse de não ler, eu acho que é um pouco injustiça, porque esse de não ler, geralmente, realmente eu não li, porque eu parei logo no início, tem alguns. Então é uma crítica que talvez não seja correta. Ah, mas já, como o tempo é o valor mais importante nas nossas vidas, né? Você já falar o que você tentou ler e não conseguiu. Eu comecei e parei logo no início, eu acho que é o Capital, do Piketty, né? Pô, mas esse eu vou tirar da lista, porque vai ganhar, assim, Muita disparado. gente recomenda. Esse realmente... Recomenda não ler. Ou tentar não ler, eu não gasto dinheiro, colei uma prévia antes que de repente... Boa. Uma música e por quê? Porque é importante. Uma música, talvez o Don't Stop Me Now, do Queen. Olha lá. E para fechar, um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers contando a história pra gente. Cara, um cara que eu acho que seria muito bacana de ouvir seria o Denizio Liberato, que é o CEO da BB Asset Management. É um cara com uma visão muito diferenciada na indústria, uma liderança negra também, que infelizmente são poucos hoje que chegam a cargos como o Denizio conseguiu chegar, tem um pouco da perspectiva dele, da história dele de vida. A gente talvez não, com certeza não tem 100% da perspectiva do quão mais difícil acaba sendo, né? E é muito bacana ouvir a história dele contada aqui no Market Maker. Pô, da hora. Gostei da sugestão. Acho até a gente pode combinar uma agenda ali pro Rio. Aí você já apresenta o Denise, já deve estar próximo, assim. Sempre que indicam alguém, a gente gosta de... Já indicou, já ajuda a gente a chegar nele. Mas, bom, desse jeito a gente encerra esse super papo do episódio 111 com Alexandre Miller, da JGP, gestor de crédito, mas pelo papo deu pra ver que faz muito mais do que só gestão de crédito. Parabéns pelo trabalho, obrigado por ter vindo e parabéns pelo que está construindo lá na JGP. Valeu, Salomão, obrigado, um abraço. Valeu. Você que acompanhou até o final, já dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal, isso aí faz o vídeo chegar para muito mais gente. Market Makers está sempre aqui no YouTube e no podcast, toda terça e quinta às 18 horas. E também se inscreva na nossa newsletter para receber nossos insights e entra na lista de espera da comunidade, e lá você fica mais próximo de toda a equipe do Market Maker. Até semana que vem com mais um podcast aqui e tchau!